que começa nessa próxima semana, 17, 18 e 19. O momento de avisos hoje é focado em missões, né, que nossa igreja se levanta no propósito de oração e de oferta de missões. E o aviso também em relação à secretaria da igreja, que está sendo com um horário de segunda a sexta, né, pela manhã. A irmã Betânia está dando seu expediente e o irmão Marcos continua nos sábados de 7 a 9 horas, tá? Então, o irmão que deseja comparecer à igreja, fique sabendo do nosso horário de funcionamento. Outra coisa também que eu acho muito importante trazer para os irmãos é o nosso culto nas quartas-feiras. No link, vocês podem participar e trazer o seu pedido de oração e também orar junto com todos os irmãos pelo propósito de agradecimento, de gratidão a Deus, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Que Deus nos abençoe. Quantas saudades temos um do outro, né? Irmãos, mas sentimos que os dias estão se aproximando para o retorno da igreja ao santuário, ao templo. O culto, a adoração, o congraçamento dos irmãos, né? E para isso nós estamos trabalhando. A campanha está aí, né? Para restauração, arrumação e preparo da casa do Senhor, expressão do nosso coração. É bom ver irmãos estendendo as mãos para ajudar nesse momento difícil. Também é bom ver irmãos voluntários trabalhando como voluntários no mutirão. Esse é um trabalho que cada um faz para a honra, para a obra do Senhor. Todos nós fazemos assim. Queridos, vamos estar juntos em breve, se Deus quiser. E vamos estar juntos e vamos estar alegres, não porque ou simplesmente estaremos juntos no santuário, porque estaremos com um irmão, todos os irmãos, e o Senhor estará conosco. O Senhor é a nossa alegria. Esse é um destaque que eu quero fazer. Nesses dias estaremos aí 15 dias, ou no máximo 20 dias, estaremos com as reformas do santuário, e os irmãos poderão continuar colaborando. Ainda precisamos da ajuda de outros irmãos e voluntários, tanto a ajuda financeira, como os irmãos já sabem, pelos canais que a igreja tem, a conta bancária e outras coisas, né? Nossa ênfase, a ênfase da igreja não é dinheiro, né? Mas, acima de tudo, a colaboração de cada um como voluntário e orando para que esse trabalho aconteça da melhor forma. Um outro aspecto que queremos destacar, irmãos, é o mês de missões estaduais. Estamos no mês de julho, é o mês de missões no estado de Pernambuco, a obra batista, a obra missionária no estado de Pernambuco. Nós estamos orando a Deus, pedindo pela recuperação do coordenador do Ministério de Missões da Igreja, o irmão Benício, né? Graças a Deus ele está se recuperando da Covid, que ele foi acometido da Covid, graças a Deus ele está melhor. Mas nós estamos fazendo o trabalho, estamos aí com a oferta missionária, com o dia especial que vamos ter e pretendemos realizar na obra de Orobó. Mas é no mês de julho, mês de missões, que gostaríamos também de chamar a atenção para o Conexão Kid, né? Exatamente um trabalho feito com crianças pela rede mundial de computadores, pela internet, não é? Eles estão funcionando, nós temos anualmente no mês de julho a EBF, e esse ano está acontecendo diferentemente. Louvo a Deus pelo Ministério da Educação Cristã, todos que fazem o Ministério Infantil, trabalham com as crianças, o departamento, irmãos e irmãs. Então eu gostaria de pedir aos irmãos que orassem pela evangelização das crianças. A obra missionária evangelizando as crianças, que elas são presente, não é? Serão mais ainda o futuro da igreja, mas hoje no presente também. Louva a Deus pela vida delas. Vamos firmes, trabalhando para a obra do Senhor, porque a igreja segue caminhando. E nós estamos perto de estarmos juntos todos no santuário, celebrando ao Senhor. Amém. A graça e a paz, irmãos, seja bem-vindo a mais um culto. Que bom estarmos aqui mais um domingo à noite para louvarmos e engrandecer o nome do Senhor. Distantes,
fisicamente, mas juntos em espírito, em adoração ao nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos dar início ao nosso culto recitando o introito bíblico que se encontra lá em 1 Samuel, no capítulo 12, versículo 24. Leiamos então. Tão somente temei ao Senhor e servi-o fielmente, com todo o vosso coração, porque vede quão grandiosas coisas vos fez. Façamos então a chamada adoração com a irmã Amparo, com o hino 52 do HCC, Grandioso És Tu. Ao Senhor. Ó Deus, obrigado, Pai, por mais um domingo, obrigado por mais um culto, louvado seja o Senhor, porque estamos aqui, firmes, Senhor, para louvar e agradecer o Teu nome. Ó Deus, nós Te agradecemos pelo Teu cuidado nesses tempos difíceis, nós Te agradecemos, Senhor, porque tem estado presente em nossas vidas. Tu tens derramado Tua graça e Tua misericórdia sobre nós, sobre a Tua igreja. E desde já nós Te pedimos para que o Senhor continue cuidando de nós, que o Senhor continue nos suportando, nos dando força, nos dando misericórdia, para que nós possamos estar aqui todos os dias, bem como todos os domingos,
louvando e agradecendo o teu nome. Muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Vamos fazer então a leitura bíblica que se encontra lá no livro de Isaías, no capítulo 12, no verso 5 e no verso 6. Assim diz a palavra do Senhor. Cantem louvores ao Senhor, pois Ele tem feito coisas gloriosas. Sejam elas conhecidas em todo o mundo. Gritem bem alto e cantem de alegria, habitantes de Sião, pois grande é o Santo de Israel no meio de vocês. Amém. Façamos então os cânticos com a equipe de louvor da nossa igreja. Eu te exaltarei, bendito seja o Senhor. Toda glória eu te darei, pois o pecado me livraste. Agora sou justificado, bendito seja o Senhor. Eu te exaltarei, bendito seja o Senhor. Toda glória eu te darei, pois o pecado me livraste. Agora sou justificado, bendito seja o Senhor. Somente o Senhor. Seja engrandecido, ó Deus, a minha vida. Tu és o Deus, a minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Os lábios sempre seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Sei, e sobre todos és Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei, e
sobre todos és Senhor. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Sobre todos és Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei, sobre todos és Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Mais uma vez, aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são as promessas do Senhor. Consolo, consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei.
ao Senhor toda a terra e cantemos, poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostem, já os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são as promessas do Senhor. Aclame ao Senhor, aclame ao Senhor toda a terra e cantemos, poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostem, já os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são as promessas do Senhor. Incomparáveis, incomparáveis são as promessas do Senhor. Incomparáveis são as promessas do Senhor. Amém. Vamos fazer então a leitura bíblica que se encontra lá em 2 Coríntios, no capítulo 9, no versículo 7. Leamos então a palavra do Senhor, que diz assim: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Vamos orar nesse momento ao Senhor, um momento de dedicação, de vida, ou de vidas e de bens, pedindo ao Senhor por nós, por aqueles que estão enfrentando dificuldades pela obra do Evangelho também. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te damos graças porque somos a tua igreja. E apesar das dificuldades desses dias de pandemia, já são muitos, mas estamos passando, Senhor. Apesar dessas dificuldades, o Senhor tem estado conosco. A mão do Senhor tem nos guiado. A tua palavra tem sido lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, nos ajudando em nós, no nosso coração, dentro de nós, nos nossos pés, mas também nos apontando e nos clareando o caminho, Senhor, nos conduzindo por lugares distantes. Obrigado, Senhor. Obrigado, nós te agradecemos pelo livramento. Te pedimos nesse momento pela mesa de cada casa, de cada família, de cada servo, de cada serva. Senhor, nos ajuda a ajudar as pessoas. Te pedimos pelos enfermos nesta hora, mas te pedimos acima de tudo pelo sustento material e espiritual do teu povo, da tua igreja. Continua conosco. Queremos colocar e colocamos as nossas vidas no teu altar. Dirige-nos sempre, Senhor, e faz a tua vontade em nossas vidas. Nos perdoa, nos livra do mal e nos encaminha, nos conduz para o caminho ou no caminho que tu queres que caminhemos. No nome de Jesus te oramos e te agradecemos. Amém. Leamos então o recitativo bíblico, que se encontra lá em 1 Timóteo, no capítulo 4, no versículo 10, que diz assim:
porque para isto trabalhamos e fomos injuriados, pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Façamos então um momento de oração. Ó Deus, louvamos o teu nome por todas as maravilhas que o Senhor tem feito, por tudo que hás de fazer e por tudo que o Senhor vem fazendo. Ó Deus, fica conosco, fica com a tua igreja, cuida dos enfermos, cuida daqueles que necessitam, Pai, dá suporte, da graça, da misericórdia. Recebe o nosso louvor e a nossa adoração. Em nome de Jesus, amém. A situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. E ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira me dá, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. E ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira me dá, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira me dá, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei.
Agora chegou o momento mais importante do nosso culto, a proclamação da palavra. Que nós possamos estar com o coração completamente abertos e dispostos a ouvir a voz de Deus, a ouvir aquilo que Ele tem para falar conosco. Que nós possamos sair daqui com o coração completamente transformados e dispostos a viver cada dia mais para a glória de Deus. Eu saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Convido à leitura do texto sagrado, o Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 16 a 20. Diz assim o texto: E os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhe designara. Quando o viram, adoraram-no, mas alguns duvidaram. E aproximando-se Jesus, falou-lhe: Toda autoridade me foi concedida no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-lhes a obedecer a todas as coisas que vos ordenei. E eu estou convosco todos os dias, até o final dos tempos. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, louvado e exaltado seja o teu nome, Senhor. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Senhor, me coloco na posição de servo, como instrumento em tuas mãos, ó Pai, para proferir a tua mensagem. Eis-me aqui, Senhor. Peço-te da tua graça e misericórdia, do teu favor, da ação do teu Espírito, ó Deus, sobre a minha vida, sobre a minha voz. Sabemos que a tua palavra ela jamais volta para ti vazia, mas ela sempre fará aquilo que te apraz. Ela sempre prosperará naquilo para qual o enviaste. Agradeço essa oportunidade, Senhor, e toda honra e glória seja para ti, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse texto, ele fala sobre a grande comissão estabelecida por Jesus. É uma ordem imperativa aos discípulos para ir fazer discípulos, pregando o Evangelho, batizando e ensinando, ou seja, discipulando. Estas foram as últimas palavras de Jesus antes da ascensão aos céus. Após a sua ressurreição e antes da sua ascensão, Jesus estava ali reunido com os discípulos e falou essas últimas palavras. E essas palavras, o grau de importância é tão grande por estar registrado nos 4 evangelhos e nos Atos dos Apóstolos. Ela dá enfoque a evangelizar todos os povos da terra. Ela expressa o amor de Deus pela humanidade. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A missão válida para todas as épocas, não só para aquele tempo, há cerca de 2000 anos atrás. Ali Deus estava formando a sua igreja. E ela prossegue até os nossos dias, em todas as épocas. Em 1974, em Lausanne, na Suíça, houve o Congresso Mundial de Missões. E foi promulgado ali o Pacto de Lausanne, que após discussões sobre como deveria ser feita a evangelização do mundo, ou seja, como cumprir a tarefa da grande comissão. Então, ficou ali lançado esse Pacto de Lausanne, que diz que o propósito de Deus é o evangelho todo, em toda a igreja, por todo o mundo, para toda a criatura. A visão de Deus é o mundo. O método de Deus é a igreja. O tempo de Deus é agora. Essa missão, ela é imperativa, ou seja, ela é uma ordem divina. Precisamos cumprir. Ela também é intransferível. É da igreja. É a nossa responsabilidade como igreja,
como discípulos. E ela também, ela é inadiável. É para já, é para agora, é para o momento. Pois todas as coisas hão de passar, mas as palavras de Deus, ela permanecerá eternamente. A gente vê aqui através do texto, no versículo 17, quando viram os discípulos, adoraram-no, mas alguns duvidaram. No relato de Marcos, Jesus os censura pela incredulidade, pela falta de fé dos seus discípulos e também pela dureza de coração de alguns. Dureza de coração é a indisposição de crer em Deus e nas evidências de sua existência. Deus já tinha dado muitas evidências acerca da sua ressurreição, pois as profecias elas já falavam. Jesus já havia falado sobre a sua morte e sobre a sua ressurreição ao terceiro dia. Além disso, o túmulo estava vazio. Aquelas mulheres que haviam visitado o túmulo não o encontraram e depois tiveram um encontro com Cristo e elas informaram os discípulos. Lembro que Tomé, um dos discípulos, na primeira vez que ele esteve com Cristo após a ressurreição, no segundo encontro de Cristo com os discípulos, foi necessário que ele tocasse em Jesus, tocasse nas marcas das suas chagas, tocasse em suas mãos, tocasse ao seu lado, para que cresce que realmente era Jesus. Apesar dos discípulos já terem falado do primeiro encontro ali, numa sala onde eles estavam, e Jesus aparece. Mas ele disse, eu só acredito vendo. E Jesus, ao chegar, Jesus diz, Jesus o convida para que ele toque, para que ele possa crer. E ele diz assim para Tomé, porque me viste e creste. Bem-aventurados os que não me viram e creram. Está registrado lá em João 20 e 29. Jesus havia dito para Tomé, não sejas incrédulo, mas crente. Eu digo para você, eu digo para mim, não sejamos incrédulos, mas sejamos crentes. Bem-aventurados os que não viram e creram. Eu quero tirar algumas lições importantes desse texto. E a primeira é sobre a atribuição dada por Jesus. Lá no versículo 18 diz assim, aproximando-se Jesus, falou-lhes, toda autoridade me foi concedida no céu e na terra. Jesus ele nos dá atribuição. Jesus dá atribuição à igreja. Jesus ele nos dá competência. Ele nos dá autoridade. O texto diz que toda autoridade foi dada a Jesus nos céus e na terra. Portanto, toda autoridade para comissionar e o poder para dar aos comissionados. O Senhor, ele nos capacita. O Senhor, ele nos dá poder. O Senhor, ele oferece os recursos, cria as oportunidades, abre portas, converte os corações, conduz a sua obra e edifica a igreja. Ele está no comando e ele requer a nossa atenção, a nossa obediência. Se nós atendermos esse comissionamento, nós veremos um crescimento significante e vamos influenciar a nossa comunidade e aqueles dos quais nos relacionamos. Vamos influenciar os nossos familiares, vamos influenciar os nossos vizinhos, os nossos colegas de trabalho, os nossos colegas de escola, de faculdade, pela palavra de Deus. Então Jesus, ele tem toda a autoridade e foi ele que nos comissionou. E ele nos deu poder para que a gente realize a sua obra, para que a gente faça parte da grande comissão. Segunda lição que eu gostaria de trazer é sobre a essência da grande comissão, que é fazer discípulos. É a gente sair da nossa comunidade, daquela zona de conforto de 4 paredes, de um templo, da nossa casa,
e nós sairmos e irmos ao encontro do pecador, irmos ao encontro do perdido, olhar com o olhar de Cristo, o olhar de compaixão, vendo que muitos estão indo para o inferno, muitos estão perecendo, estão tristes, estão desesperados, estão vazios de Deus, distantes de Deus. A gente precisa deixar a indiferença, o medo, a preguiça, a ociosidade e ir fazer discípulo, batizar, ensinar. O verbo está no imperativo, ir. É uma ordem divina. Mas é interessante que no texto original o verbo ele se encontra no gerúndio, ou seja, indo. Quer dizer que deve ser uma ação contínua, dinâmica, irreversível e natural. É necessário um acompanhamento aos que se convertem para que adquiram maturidade cristã e participem dessa missão, fazendo novos discípulos. Ser discípulo é mais que meramente ser membro de igreja, pois o verdadeiro discípulo, ele busca em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. O verdadeiro discípulo, ele conhece, ele obedece e maneja bem a palavra da verdade. Ele tem bom testemunho como cristão. Ele renuncia a si mesmo, a sua vontade, para fazer a vontade de Cristo, para seguir a Cristo. Muitos buscam as bênçãos de Deus, mas não são discípulos de Cristo. Não assumem compromissos e são vazios de Deus. Muitas igrejas estão lotadas, mas de pessoas vazias, sem compromissos com Deus. Eu quero trazer a terceira lição. É sobre o alcance da grande comissão. O versículo 19, ele diz: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Uma coisa importante é o batismo. É uma ordenança de Jesus. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Batismo é uma ordenança instituída por Cristo e está no contexto da comissão. Todos que se convertem a Cristo precisam integrar a igreja para se batizar e ser discipulado e acompanhado, para receber ali alimento para o seu espírito, para ser fortalecido, para estar em comunhão com a comunidade de Deus. O batismo é o símbolo externo do compromisso que assumimos diante de Deus e diante dos homens. O batismo, ele não salva. Alguém pode ser salvo sem ter sido batizado. É o que a gente vê lá em Lucas 23, 42, 43. O texto que diz que aqueles dois malfeitores estavam sendo crucificados ali com Jesus. E um deles, ele reconhece o seu pecado, ele se arrepende, ele reconhece Jesus como Cristo, o Filho de Deus. E ele diz assim para Jesus: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus responde ali: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Ele não teve tempo de se batizar. Ele teve tempo de se converter. O que salva é você crer, é você receber a graça de Deus, é você receber o Evangelho, é você receber Cristo em sua vida. Mas eu quero continuar com outra lição importante. É que a gente precisa também ensinar. A lição sobre o ensino. A nossa tarefa de ensinar, de acompanhar, de instruir no início na caminhada cristã. Pois a pessoa, quando se converte, é um novo nascimento, é o nascimento do Espírito, é como se fosse um bebê. E ele precisa ser alimentado, ele precisa ser ensinado, ele precisa que alguém segure na mão no início da sua caminhada. E nós temos uma excelente ferramenta para o ensino nas igrejas, que é a escola bíblica dominical, onde muitos não têm valorizado, onde muitos não têm se matriculado, onde muitos não têm ali ido aprender, participar.
Porque a EBD, ela ensina a palavra de Deus, ela ajuda no desenvolvimento da fé e no crescimento espiritual. É muito importante para a vida do cristão, é muito importante para a vida do recém-convertido. Porque ali é a base espiritual, é ali que ele vai ser fortalecido no Senhor, na força do seu poder, na sua palavra. O aprendizado é algo progressivo e constante em nossa vida. Nós sempre precisaremos aprender. Nunca é demais aprender, nunca a gente chega ao ápice do aprendizado. Deus sempre tem a ensinar. A palavra de Deus, ela é uma fonte renovável de sabedoria. Nós precisamos da palavra de Deus, nós precisamos ser alimentados, ser nutridos com ela, nutrir a nossa fé, a nossa esperança, a nossa certeza, a nossa confiança em Deus e nas suas promessas. Devemos ensinar o que diz as Escrituras Sagradas. É isso que nós precisamos ensinar. Não aquilo que eu acho, não aquilo que eu gosto, não aquilo que eu penso, ou tal corrente de pensamento, ou tal corrente teológica. Mas o que a Bíblia diz, o que a Bíblia ensina. É preciso ensinar, mas é preciso também guardar. É preciso reter no coração essa palavra. É preciso também testemunhar. É preciso viver na prática. É preciso ser cristão. Precisamos guardar a palavra no nosso coração. O salmista, no Salmo 119, 11, diz assim: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. É preciso ser discipulado. E ser discipulado não restringe-se apenas às informações obtidas no aprendizado. Não só as informações daquilo que aprendemos. Lá no Seminário Teológico Batista do Norte do Brasil, onde estou cursando teologia, aprendi recentemente, quando o pastor falou que alguém pode ser um teólogo e não ser discípulo de Jesus Cristo. Eu posso ser um teólogo, isso não quer dizer que eu sou um discípulo de Cristo. Eu posso ser teólogo sem ser discípulo de Cristo. Mas graças a Deus que a palavra chegou a mim. E eu tenho Jesus Cristo, eu sou um discípulo de Cristo. Louvado seja Deus. Discipulado, ele precisa se conectar à obediência. É preciso estar unido à obediência. Uma vida transformada pelos ensinamentos de Cristo, pela prática diária. Vós sereis meus discípulos, se fizeres o que vos mando, disse Jesus. Mas eu quero chegar ao desfecho, à conclusão. É que nós temos uma grande responsabilidade. Nós temos uma grande tarefa a cumprir como igreja. Uma grande tarefa a cumprir como discípulos de Cristo. Porque nós recebemos a missão mais importante a realizar nesse mundo. E o importante é que nós dispomos do poder e da presença de Cristo. Dispomos também de dons, de talentos, de recursos e capacitação pela palavra. A obra é de Deus. E nós somos representantes do seu reino. Instrumentos para a realização de sua ação. E eu pergunto a você, quanto é que vale uma alma? Quanto é que vale uma alma? Jesus, ele pagou um altíssimo preço por cada alma, por cada vida. Ele ofereceu sua vida em nosso lugar. Ele verteu seu sangue na cruz do Calvário. É o justo, o puro, o santo. Ele se fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Deus, ele proveu salvação e prometeu vida eterna a todos quantos crerem em Jesus Cristo, arrependendo-se de seus pecados e professando Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida.
Jesus, ele ama você. Jesus, ele nos ama. E ele provou o seu amor para conosco, que nós, sendo ainda pecadores, ele morreu na cruz por nós. Glórias a Deus por isso. E o que é preciso fazer? O texto de Romanos 10, 9 e 10, ele diz: se com a tua boca confessares Jesus Cristo como Senhor, e em teu coração credes que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. É algo simples. É gratuito. É a graça de Deus. É o favor imerecido. É o amor de Deus derramado para o homem. Nós só precisamos reconhecer. Nós precisamos atentar. Nós precisamos crer e receber apenas. Porque o preço já foi pago. E aí eu lhe pergunto, Jesus, ele quer você. Você quer Jesus? Jesus, ele morreu por você, morreu por mim. Você quer recebê-lo? Você quer fazer como Zaqueu, aquele cobrador de impostos que estava em cima de uma árvore tentando ver Jesus, porque ele havia ouvido falar sobre a sua graça, sobre as suas palavras, os seus milagres, sobre o seu poder. Zaqueu, ele ouviu falar de Jesus, sobre a sua grandeza, sobre as suas virtudes, sobre o seu amor, mas ele não conhecia Jesus. E ele, por ser de baixa estatura, ele subiu no cicrônimo, subiu numa árvore para ver Jesus. E Jesus, ao vê-lo, Jesus disse: Zaqueu, desce depressa, porque me convém pousar na tua casa. E Zaqueu o levou à sua casa, o recebeu ali, e junto ele recebeu a salvação. Ele reconheceu os seus pecados, reconheceu os seus erros. E ele justifica isso dizendo que restituiria aqueles que ele havia roubado, que havia enganado de forma tríplica, de forma quadriplicada, de forma quíntuple. De forma múltipla, ele iria restituir. Ali houve uma conversão naquele lar. Porque Zaqueu, ele o viu, ele buscou, ele recebeu. Lá em Apocalipse 3, 20 diz que: eis que estou à porta e bato, diz Jesus. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Jesus, ele quer entrar na tua vida. Jesus, ele quer entrar no teu lar. Assim como um dia entrou na minha vida, assim como entrou no meu lar. Eu e a minha casa servimos ao Senhor. Servimos ao Deus Altíssimo. Glória a Deus. E você? Qual é a sua atitude? Jesus, ele está à porta batendo. E é interessante que esse texto ele foi escrito para a igreja de Laodiceia. Ele foi escrito para a igreja porque muitas vezes muitos crentes, muitos cristãos têm deixado Jesus de fora da sua vida, de fora das suas decisões. Muitas vezes Jesus está de fora. Nós estamos cheios de nós mesmos, estamos cheios de pecado, cheios de impureza. Mas a gente precisa buscar uma vida de santificação, porque Jesus é santo. Ele diz: eu sou santo e vós sede santos. Nós precisamos abrir o nosso coração para que Jesus volte, para que Jesus atue, para que Jesus seja soberano sobre a nossa vontade, para que Jesus reine em nossas vidas. E aí eu te pergunto, essa mensagem é a mensagem central da Bíblia.
é que Deus, ele ama você. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Essa é a nossa missão como comissionados por Cristo, é proclamar as boas novas de salvação. Eu estou fazendo a minha parte, mas a decisão é sua. Você quer receber Jesus Cristo? Deus te abençoe. Deus conceda da sua graça. Que Deus tenha misericórdia de todos nós. Que Deus nos ajude a desempenharmos a nossa responsabilidade. Nós temos muitos desafios pela frente. Somos uma igreja quase centenária. Completamos recentemente 97 anos. E temos muitos desafios. E um dos grandes desafios é como parte da grande comissão. É de proclamar a verdade eterna. É de ir até o pecador. E levar a mensagem do Cristo. Que Deus nos ajude a cumprirmos a nossa missão para a honra e glória do Senhor. Amém. Irmãos, chegamos mas ao final de um culto. Nós louvamos a Deus pela vida do irmão Diácono Eliasi, o quanto ele tem sido também na evangelização, no trabalho missionário na igreja, trabalhando há muitos anos com crianças, com juniores principalmente, a sua família. E hoje a palavra do Senhor que veio através dele, né, nos orientando, nos edificando. Vamos orar pedindo a Deus pela semana que o Senhor coloca diante de nós. Senhor, é mais uma semana que temos à frente e pedimos que a tua condução, o teu orientar, a tua proteção estejam conosco, que a tua mão esteja sobre nós, Senhor. Nos dirige, nos livra do mal. Sê com os enfermos, Senhor, com os teus servos e servas que sofrem nesta hora com enfermidades. Sê com aqueles lares e famílias que têm perdido entes queridos. Ó Pai, conforta, consola a todos. Dirige-nos em tudo e que essa semana seja uma caminhada de bênção, Senhor, de convicção, na convicção de que o Senhor está conosco, de que o Senhor nos ajudará em todos os momentos. Abençoa aqueles servos e servas que estão trabalhando no mutirão, no cuidado da tua casa, Senhor, que tudo corra bem, para a honra e glória do teu nome. No nome de Jesus te oramos. Amém, e amém, e amém.